A paz do Senhor, meus amados irmãos, meu nome é Suelen, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre promessa. Todos nós temos muitas promessas. Algumas dessas promessas estão na Bíblia. Então, promessas que o Senhor nunca vai nos deixar, a grande promessa que nós vamos morar no céu. Mas também nós temos muitas promessas que Deus fez para com a gente, usando seus profetas, usando os seus mensageiros. Então, uma profecia que você vai ter uma família sacerdotal, que o Senhor vai curar você de uma determinada enfermidade, que Ele vai te dar um bom casamento, que Ele vai te dar filhos, que Ele vai te dar uma casa, um carro, que Ele vai te levar para as nações, enfim, são muitas promessas. E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes, quando essas promessas não se cumprem, pelo menos no tempo que muitas vezes nós desejamos ou esperamos, a gente começa a achar que Deus se atrasou. A gente começa a achar que o Senhor falhou. A gente começa a achar que essa promessa não era para nós, que era algo que não era de Deus, e começamos a julgar o profeta e a profecia. Concordo que ultimamente tem muitas coisas, muitos falsos profetas, inclusive a Bíblia mesmo vai dizer, né, que no fim dos tempos haveria muitos falsos profetas. Porém, às vezes não é que é falso profeta, mas porque a gente quer o nosso tempo. E tem um ditado popular que diz que Deus, ele tarda, mas não falha. Só que o nosso Deus, ele não tarda e nem falha. Prova disso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, e capítulo 3, versículo 9. E aí diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a se arrepender. Então, uma coisa muito importante: o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Já parou para pensar em algumas situações da sua vida que antes de acontecer você diz: se isso acontecesse comigo, eu agiria de uma certa forma, teria um certo posicionamento. Aí isso vai lá e acontece, e você tem um posicionamento totalmente diferente do que você julgava ter. Já, né? Eu sei, isso já aconteceu com todo mundo. E se nunca aconteceu com você, não se preocupe, em algum determinado momento da vida, isso infelizmente vai acontecer. Mas eu quero que você entenda que o Senhor, Ele sabe, Ele não se surpreende com nada que nós possamos dizer ou falar, porque até os nossos pensamentos, antes mesmo de ser formados na nossa cabeça, Ele já sabe, Ele já conhece. Então Deus, Ele é Pai, e Ele, por ser Pai, Ele não vai nos dar algo que nós não estivermos pronto. Então o Senhor, por exemplo, Deus não vai te dar um carro se você ainda não tem a carteira de habilitação. Por quê? Porque primeiro que você estaria indo contra as leis da terra. Então você estaria pecando diante de Deus. Segundo, se acontecesse algum acidente, você seria irresponsável. Você não iria... pela lei você não seria você seria irresponsável porque você estava dirigindo sem uma carteira de habilitação. Então Deus não vai dar um carro. Mas só ali eu posso ter um carro, você pode ter, mas isso não significa que vai ser Deus que vai te dar, e principalmente que isso vai trazer bênçãos à sua vida, muito pelo contrário. Então o Senhor, Ele está apto, Ele não se arrepende. Se o Senhor prometeu algo na sua vida, creia que vai se realizar, mas quando você estiver pronto, porque quando o Senhor nos faz uma promessa, essa promessa não é apenas para
o nosso bem-estar, o nosso conforto, mas a função principal é para que o nome do Senhor seja glorificado e que assim vidas sejam edificadas e alcançadas através de suas promessas. Então, se o Senhor prometeu algo para você, creia que isso vai acontecer e procure se posicionar, procure, em vez de indagar a Deus o porquê não aconteceu, procure pedir para o Senhor uma maneira para você se preparar para que isso aconteça. Não no seu tempo, mas no tempo dele. E você vai ver que quando isso acontecer, você vai glorificar e dizer, ainda bem que isso aconteceu comigo hoje, porque hoje eu estou madura e preparada para isso. Que você possa entender que o Senhor, ele não tarda e ele não falha nunca. Nem quando ele te projetou, nem quando ele te escolheu, nem quando ele te chamou. Muito menos quando ele sonhou com cada detalhe, quando ele fez a sua promessa. Então, se ainda não aconteceu, aguarde só um minutinho, que você vai ver o que ele vai fazer. Beijos, até o próximo vídeo.